Olá, Deus está com você, sabia? Deus está com você hoje e sempre. E Ele gostaria muito de poder te abençoar, mas Ele só vai abençoar com as bênçãos especiais. Lembra que a palavra de Deus diz que Ele dá sol e chuva para todos, mas as bênçãos especiais são para aqueles que o obedecem e guardam os seus mandamentos? Então, assim mesmo, Deus quer te abençoar, mas Ele quer também que você deixe Ele fazer parte da sua vida. E sabe assim, aquela coisa de que quando a gente tem um bolo, a gente faz um bolo assim, é muito mais gostoso a gente comer ele pronto já do que aquele processo de fazer o bolo? Então, assim mesmo é Jesus. Nós aceitamos Jesus, mas nós temos que passar por todos aqueles processos da aceitação. E é por isso que eu te convido nesse momento, para que nós possamos mais uma vez meditarmos na palavra de Deus aqui juntos. E hoje nós vamos falar sobre a evidência. Eu tenho falado sempre que existe um santuário no céu, mas eu ainda não havia mostrado a evidência dentro da palavra de Deus, né, de que existe esse santuário realmente lá no céu. Nós vamos ver hoje, tá bom? Eu desejo que o Papai do Céu abençoe você e que toda a sua vida, toda a sua jornada venha a ser abundantemente abençoado por Deus, tá bom? Vamos meditar um pouquinho agora? Vamos orar primeiro? Querido Jesus, querido Papai do Céu, querido Espírito Santo, te pedimos a tua presença aqui conosco e que tudo que nós venhamos aprender aqui neste momento, a meditarmos, seja dirigido por ti, Senhor. Que o Senhor nos dê a tua sabedoria, que o Senhor nos dê o teu espírito de entendimento, para que nós possamos assim aderir melhor à tua palavra. Te convidamos para estar conosco e que o Senhor abençoe cada pessoa que chegar a ver este vídeo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? A pergunta é: quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Qual é a prova que eu tenho dentro da Bíblia de que realmente existe um santuário no céu? Vamos lá? Apocalipse 11, 19. Apocalipse 11, 19. 11, 19 diz assim, ó: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, onde é que a gente pode provar na Bíblia que existe um santuário realmente lá no céu? E que Deus pediu para Moisés que fizesse o santuário aqui na terra, de acordo com as instruções que ele havia dado para ele, que eram de acordo com o santuário celeste, né? Aqui, ó, em Apocalipse, não é no Velho Testamento, é no Novo Testamento, Apocalipse 11, 19. Vou repetir aqui. Abriu-se então o santuário de Deus que se encontra aonde? No céu. No céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então quer dizer, o santuário foi para, aliás, o santuário daqui foi feito à sombra do santuário celeste. E a arca da aliança ela foi tomada de volta para Deus, tá? A arca da aliança ela está lá no santuário celeste, tá? Então assim, o exemplo de que ocorria um santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial. Vamos ver? 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo, vamos lá, rapidinho. 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó: portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Só existe um Deus, um mediador. Não existe o padre, não existe o pastor, não existe o irmão. Quem intercede por nós, diante de Deus é Jesus. Entre nós e Deus é Jesus, tá?
Jesus que intercede por nós. Segundo a sua palavra, ele diz, porquanto há um só Deus e um só mediador. Ele que está fazendo essa parte de interceder por nós, tá bom? Fazer essa mediação entre nós e Deus. E aqui ele simboliza, essa mediação, simboliza pelo sacrifício diário e julgamento. Vamos ver João capítulo 5, versículo 22. João 5, 22. Eu preciso que você procure sua Bíblia, tá? Tudo é comprovado na Bíblia. João 5, 22. Diz assim, ó. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, é Jesus quem tem autoridade para nos julgar, tá? É Ele quem faz essa intercessão entre nós e Deus, porque foi Ele quem ofereceu a sua vida como sacrifício lá na cruz do Calvário por nós, tá bom? Então, é Ele quem tem a autoridade de interceder por nós. Vamos para 1 João 2, 1, lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João 2, 1. Diz assim, ó, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ó, Jesus Cristo é quem está servindo de advogado por nós, entre nós e Deus, tá? É Ele quem está nos defendendo, intercedendo. Por enquanto, Ele ainda está como advogado para interceder por nós, para fazer essa mediação aí, essa intercessão entre nós e Deus, tá? Agora vamos para João, capítulo 5. João, capítulo 5, verso 22. João, capítulo 5, verso 22, que diz assim, ó. E ao Pai, isso aqui só está confirmando, tá? E o Pai a ninguém julga, mas o Filho a quem confiou todo o julgamento. Então, quem vai nos julgar é Jesus. Vai chegar um momento de que ele vai deixar de ser advogado e passará a ser juiz. Então, quando ele deixar de ser advogado e passar a ser juiz, aí já está tudo consumado, porque no momento ele ainda está intercedendo por nós, mas vai chegar um momento de que ele vai passar a executar aquilo que foi comprovado diante dos nossos livros, que você sabe que nós temos livros, né? Livro da vida e o livro dos nossos atos, o livro das nossas ações. Então, mediante tudo isso, mediante a sua decisão e a minha decisão, se nós queremos ou não aceitar Jesus, aí ele vai dar a nossa sentença. Vamos para Daniel 7. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz assim, ó. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era como chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e abriram-se os livros. Então, Jesus, no momento, ele está lá no céu intercedendo por você e por mim, tá? Então, nosso nome, a qualquer momento, pode passar lá no tribunal de Deus. E aí pode ser que nós ainda estejamos com falta, mas enquanto nós ainda temos vidas, nós podemos pedir para Deus: Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, intercede por mim. E Ele vai interceder por você enquanto nós ainda estivermos vivos. A partir do momento que nós morremos, aí os nossos livros se fecham e aí não terá mais oportunidade de arrependimento ou de salvação. Se você estiver salvo, estará salvo. Se você estiver perdido, estará perdido. Mas isso depende da sua escolha e da minha escolha. Nós é quem decidimos o que nós queremos.
Se nós queremos servir a Deus ou se nós queremos servir os nossos próprios prazeres.